Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui na área de novo. E hoje, para a gente começar a falar sobre microservices, eu vou lançar aqui no canal uma playlist. Devo estar lançando pelo menos um vídeo por semana a respeito de microservices. A gente vai tratar aqui, depois, quando a gente chegar à linha de tratar em código, a gente vai mexer com .NET e a gente vai fazer várias coisas aqui, vamos implementar microserviço, comunicação, a gente vai ir longe, mas aos poucos. Então, no mínimo, um vídeo por semana eu vou estar lançando. E se você não quer perder nada dessa minissérie que eu vou fazer aqui no canal, essa vai ser maior do que uma minissérie, né? Minissérie tem de RabbitMQ no canal. Mas essa vai ser uma série um pouco mais longa e a gente vai abordar vários conceitos aqui e eu acho que vai ser muito bacana, vai agregar para você. Então, se você não quer perder nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha aí em primeira mão, ativa o sininho e acompanhe em primeira mão quando lançar sempre um vídeo novo aqui dessa nova série que a gente vai fazer aqui no canal. Então, bora lá. Microservices é um assunto que está digamos assim, em hype já há muito tempo, né? E ele vem se tornando cada vez mais usado e importante no nosso meio, principalmente pelo ganho de massa, se eu posso dizer, ou o aumento do digital de forma geral, que houve até mesmo por conta da pandemia. Muitas empresas, big companies e por aí vai, tiveram que ou melhorar o seu digital ou ir para o digital que não era. Então a gente teve um aumento significativo. E ano a ano a gente tem também aumento de alguns eventos esporádicos que nós temos, que nós, entre eles, o mais conhecido talvez a Black Friday, por exemplo, que é um evento que movimenta muito dinheiro, que movimenta muitas pessoas, e aí a gente já teve várias e várias situações de sites caindo, situações que fazem as empresas perder muita grana. Se já cai num dia normal e já perdem muita grana, você imagina num dia de Black Friday. É realmente uma situação bem complicada para a empresa. Então os microservices eles vieram para ficar. E vamos entender um pouquinho do que é isso, né? Para quem talvez nunca viu, para quem trabalha só em projetos monolíticos, a gente vai dar uma entendida agora no que são de fato esses microservices. Então hoje a gente tem esses dois tipos, né? A gente tem o monolítico, que é extremamente comum. Os legados de hoje em dia, provavelmente, se aí na sua empresa ou se você já tenha visto, provavelmente eles são monolíticos. E a nova estrutura que a gente tem hoje, que, né, como eu falei, está sendo muito usada e tudo mais, é uma estrutura de microservices, né? E o que, que é um projeto monolítico? Um projeto monolítico, eles usam muito o exemplo, eu também gosto de usar o exemplo, no que diz respeito a containers, por exemplo, né? Mas por que container, né? Container, ele, primeiro que, se a gente realmente pensar lá no porto, né, cheio de containers e tal, é uma analogia bem válida, né? Mas também porque na maioria esmagadora de microservices que a gente tem por aí, todo mundo quase usa Docker. E Docker utiliza containers para rodar suas aplicações. Então acabou juntando o útil com o agradável e a gente gosta bastante de usar o exemplo de container. Não vou entrar aqui no detalhe no Docker, né? Acho que a gente pode tratar isso em outro vídeo. Mas a gente tem a ideia de container mesmo, né? E o que, que seria isso, né, pessoal? Primeiro, o monolítico, ele vai ser uma caixinha fechada ali, como se fosse um containerzinho fechado, e você tem toda a sua aplicação ali dentro. Né? A gente tem ali, por exemplo, o UI, Business Logic e o Data Access Layer, né? Data Access Layer. Que seria o quê? Camada de negócio, camada de acesso ao banco de dados, e aí o banco de dados ali embaixo, né? Figurado como esse círculo aqui. E a UI lá em cima, que é o interface com o usuário mesmo, né? User Interface. E o que, que significa o monolítico, né? Você tem uma caixinha única, tem toda a sua aplicação ali dentro, e ela vai crescendo. Eu já trabalhei em projetos monolíticos muito grandes, grandes mesmo, complexos, muitos legados, a maioria era legado, né? E muitos com regra de negócio dentro do banco de dados, né? Tinha lá select 400, 600, 1000 linhas. Era bem complicado de dar manutenção, de você cuidar, de tratar de performance, tinha regra dentro do banco, então era bem complicado, né? Bem complicado. E ali também, na parte de lógica de negócio, a gente tinha serviços ali dentro, classes de serviços mesmo, né? Também muito grandes, métodos, a gente não tinha um princípio de solid lá dentro, que eu disse era legado, então é muito complicado você manter. Se hoje, né, se a gente fosse criar um microserviço, desculpa, um monolítico novo,
criar do jeito certo, sei lá, utilizando um Solid, fazendo talvez uma arquitetura hexagonal, por exemplo, utilizando portas e adapters. Eu acho que você consegue sim criar um monolítico para ter uma vida útil longa, né? Mas você tem que sempre analisar, e a gente vai falar um pouquinho depois disso, quando usar também, né? Mas o monolítico ele não está totalmente morto, ele é utilizado ainda. Não só em legados, eu acho que nasce projetos até mesmo novos em monolítico e são quebrados depois, de acordo com a necessidade. Existe isso também, essa possibilidade, né? Mas realmente os legados hoje, né, que são os monolíticos legados, geralmente são bem pesados, tá? Pesados assim de código difícil da manutenção, performance, então é bem complicado. E com tudo isso surgiu os nossos microservices, que aí passou a ter o quê, pessoal? Passou a ser o quê? Pensa que agora a gente tem vários tipos de divisões, tá? A gente pode dividir por domínio de negócio. A gente pode dividir até mesmo em micro do micro do micro, que seria uma simples ação de salvar um usuário, poderia ser um microserviço. A gente pode chegar nesse nível também. Eu acho que é muito particular de cada projeto, das pessoas que estão na frente. Eu acho que tem muita opinião envolvida também. Tá? Não é só fato, não tem aquela bala de prata que você vai criar uns microserviços daquele jeito e vai resolver o teu problema e o de todos. Né? Não, não é assim que funciona. Não era assim com monolítico, não é assim com microserviço e nunca vai ser assim. Tá? Não existe uma bala de prata. A arquitetura, quando a gente for falar um pouco de arquitetura, seja hexagonal, seja um design DDD, qualquer outra coisa, a gente vai falar, eu vou dar a minha opinião, vou falar talvez uma estrutura ali que eu montaria, e você pode ter outra pessoa pode ter outra opção, e é assim que é a vida, tá? O desenvolvimento ele é assim, e realmente sempre vai ser assim, né? Realmente cada projeto é muito particular, né? E a gente nasceu com os microserviços. O microserviço é o quê? Agora você divide lá, vamos supor que no seu monolítico seja bem simples. Vamos supor produto, venda e estoque. Vamos supor que ele tem só isso no seu monolítico. E tá tudo lá dentro do mesmo projeto, tudo ali dentro. Agora, com o microserviço, você vai dividir isso. Produto, venda e estoque vão se transformar em três soluções separadas, três projetos separados. Cada uma delas vai ter a camada de API, dependendo da arquitetura que você escolher, vai ter ali, sei lá, domínio, camada de service, application e por aí vai. Agora todos eles vão ser separados. E eu já participei de vários projetos, às vezes os microserviços acabavam utilizando o mesmo banco, mas o princípio e para você ter assim toda a fluidez que um microserviço pode te oferecer, o poder dele assim ao máximo, tentar chegar mais perto do ideal, realmente cada microserviço precisa ter o seu banco de dados, tá? Então você vai conseguir atingir um poder maior ali no microserviço. Claro que com isso a complexidade aumenta, você tem que manter os dados atualizados. Existe uma grande barreira também, que é o compartilhamento de dados entre esses microserviços. Às vezes a tabela precisa ser usada em mais de um microserviço, você tem algumas abordagens que você pode utilizar, CQRS, você pode utilizar a comunicação via mensageria, alguma coisa do tipo. Então tem várias abordagens, mas aumenta a complexidade e muito, tá? O monolítico ele é realmente, pode ser até mais complexo que o microserviço, depende de como foi implementado. Mas o microserviço tende a ser realmente mais complexo, porque você tem que implementar uns padrões arquiteturais mais complexos para você resolver esses probleminhas agora. Compartilhamento de dados entre banco de dados, entre microserviços, como é que você vai fazer, como é que você mantém atualizadas as bases e tudo mais. Mas agora você vai ter produto, venda e estoque em três serviços separados. Né? Poderia ter mais, enfim, eu só estou dando exemplo aqui com três para ficar mais simples da gente entender. Você vai ter a sua UI também separada, né? Uma single application page lá, Angular, Vue, React, enfim. E agora você vai ter tudo isso separado trabalhando junto. E isso é muito legal. Isso te dá várias possibilidades. Por exemplo, de cada microserviço trabalhar com a melhor tecnologia para aquele tipo de função que ele vai exercer. Se você precisa talvez de muita performance, talvez você pode usar um Go. Se você precisa de mais rapidez para desenvolver aquilo, talvez um Node, um pouco mais simples. Se você tem um microserviço para aguentar porrada ali, alguma coisa do tipo, pode utilizar um Java, um .NET, entre tantas outras opções. Mesma coisa de front-end. Você pode também
utilizar aí qualquer uma, né? Talvez no monolítico você estava preso num MVC ali no .NET ou no Java, enfim. Talvez você estava um pouco preso. Agora você pode utilizar uma UI completamente separada e você pode até utilizar micro front-end também, né? Trabalhar até com os três frameworks, né? Vue, Angular e React. Então você tem uma série de possibilidades. É um assunto bem complexo e que a gente vai tentar aqui ao longo da série tratar algum desses aspectos aqui, criar alguma coisa em código também para você ver. Mas em linhas gerais é isso, né? Realmente o monolítico é uma caixinha única com o seu serviço. O microserviço a gente começa a dividir isso em partes menores, e aí tem várias formas de você dividir, domínio de negócio, uma microarquitetura ali mesmo. É você quem decide, o time quem decide, né? Mas realmente o microserviço ele te dá uma possibilidade maior de crescimento, né? Você consegue, talvez o seu serviço de venda ele precise de mais performance, ele precisa estar recebendo mais, ele vai receber mais porrada, vamos supor, numa Black Friday. Então você prepara a sua arquitetura lá na nuvem para que o vendas possa ser escalado 10 vezes, 20 vezes, para que ele aguente essa porrada, enquanto os outros serviços estão aqui de boas, trabalhando ali duas, três instâncias apenas, né? Instâncias é a réplica do mesmo serviço, né? Lá na nuvem, então ele vai poder receber requisições e vai poder processar mais rápido, né? Aí você tem mensageria no meio, enfim, uma série de coisas, uma série de abordagens. Se vocês quiserem tratar de algum assunto desse específico que a gente falou, se aprofundar um pouquinho mais, já vai deixando aqui no comentário, a gente pode, ao longo da série, tratar algum desses assuntos um pouquinho mais a fundo. E aí você pode comentar aqui que a gente vai, na medida do possível, tentar tratar o assunto aqui também. Vamos falar uma última coisa aqui? Então, quando eu devo usar um ou outro, né? Qual, né, seria a medida para mim dizer assim, poxa, não, a gente vai precisar usar microserviço, a gente vai poder fazer com monolítico, a gente começa com monolítico e vai para microserviço depois, ou a gente só faz monolítico? Quando eu devo usar um ou outro, né? Primeiro, você tem que entender que o monolítico, ele tem a gente vamos falar um pouquinho de custo aqui agora e quando entenda custo como grana mesmo para sua empresa, tempo de funcionários, né, e tudo mais. O monolítico ele vai ser mais simples para você startar. Ele vai exigir um tempo muito menor para você criar o projeto e começar a desenvolver, assim também como toda a parte de DevOps. Ele vai ter um custo muito menor. Só que, se o seu projeto for crescer, e quem sabe ele pode crescer de uma forma exponencial, ele vai chegar no limite. E ali, dali para frente, vai começar a se tornar talvez até mais caro do que manter microserviço. Tanto em questão de DevOps, tanto em questão de pessoas, por conta de performance, você vai ter que escalar muito, você vai ter que fazer muitas coisas. Então, talvez de um certo ponto ele comece a fazer mais sentido você migrar para microserviço. E aí você vai fazendo isso aos poucos. É uma das possibilidades. Ou você já começa direto em microserviço, só que daí você tem, querendo ou não, você tem um start um pouco mais lento. Você tem uma arquitetura para ser criada um pouco mais complexa. Você tem também um DevOps mais complexo. Você vai ter todos os deploy dessas aplicações separados, né? Testes automatizados e por aí vai. Então é mais complexo você criar, demora mais, né? Tem todos os bancos de dados, você tem que pensar muito bem no seu esquema antes, então tem toda uma preparação muito mais densa ali para ser feita, né? E geralmente você vai precisar na sua equipe, na sua empresa aí, enfim, ter uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco mais avançado, já tenha trabalhado, já tenha implementado para ele conseguir te ajudar. Por isso que o microserviço não é recomendado se a sua equipe não é qualificada para trabalhar com esse tipo de situação. Então vá para o monolítico e vai capacitando a sua equipe aos poucos até que depois vocês consigam. Não, agora vamos. Então vamos começar a migrar esse monolítico aqui, vamos começar a fazer as coisas, né? Eu já vi muitas palestras assim, bem interessantes e realmente não adianta você. Não é nem questão aqui de tecnologia, né? Talvez a sua equipe manja muito de .NET e boa, Node, enfim. Só que aí você pensa assim, poxa, vamos para microserviço, mas peraí, ninguém nunca fez, ninguém nunca mexeu, a gente não tem um DevOps muito experiente, a gente não tem. Então, beleza, então vamos fazer o que a gente sabe, vamos começar no monolítico, e se a gente realmente precisa de microservice, vamos trazer alguém com essa especialidade para trabalhar aqui com o nosso time e todo mundo crescer junto e a gente migra, ou então vamos capacitando o time aqui aos poucos e a gente vai começando a migrar, vamos começar a fazer POC, mas vamos desenvolver o monolítico aqui até onde dá e vamos começar a migrar depois.
Então você tem várias abordagens, tá? Não, de novo, não tem bala de prata, não tem receita de bolinha ali que você, usa aqui o monolítico, usa aqui o microserviço, começa no monolítico, migra depois, já começa direto no microserviço, ou para você é só monolítico. Não tem receita, tá? Que nem eu falei, cada projeto, ele é extremamente particular. Por isso que você precisa ter aí uma referência técnica dentro do seu time, um arquiteto, né, nível de empresa, alguma coisa assim, para que ele te ajude, né, ou uma consultoria externa, para que ele te ajude a decidir, a ver, entender o seu projeto, para ver realmente o que vai ser necessário. Porque realmente o microserviço ele vai te dar um gasto muito maior em infra, né, infraestrutura, enquanto o monolítico ele pode se tornar mais barato, né, mas aí chega num nível que talvez o monolítico começa a ficar caro, do tanto que você tem que utilizar de recurso para manter ele em pé, por conta do tamanho, por conta da porrada de requisição que ele pode receber, enquanto os teus microserviços talvez comecem a fazer mais sentido, né? Então tem uma série de coisas, tá? Uma série de coisas. E normalmente para a empresa sempre o que pesa mais é o valor, né? Então talvez os teus microserviços não vão poder cada um ter um banco, eles vão precisar usar um banco único e por aí vai, né? Tem uma série de coisas. E a gente vai, ao longo do tempo aí, tratar de algum desses assuntos, criar algumas aplicações aí, fazer elas se comunicarem e por aí vai. Então, eu conto com você para continuar aqui na nossa série. Eu realmente espero que você possa aprender alguma coisa, realmente agregar para você alguma coisa. Eu acho que é um assunto que está super em alta, tem muitas pessoas que nem sequer mexeram com isso ainda, e eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar em cima desse tipo de conteúdo. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, comenta aqui embaixo alguns assuntos que a gente poderia tratar, se aprofundar um pouquinho mais. Super bacana trocar uma ideia com você. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!